Terminando aqui, essa daqui estava na enquete do Instagram. Então, there's nothing but blue skies. Não há nada além de céus azuis. E na enquete lá do Instagram, eu coloquei duas opções. O there's nothing but blue skies ou então has nothing but blue skies. E o has estava errado. O correto é o there is nothing but blue skies. Por quê? A gente já viu que o verbo haver, em inglês, haver no sentido de ter ou existir, ele não existe como uma palavra só, como a gente fala, o verbo ir, go, o verbo fazer, do, haver. Não tem uma palavra, é uma combinação, é o there com mais o verbo to be. E aí esse verbo be vai ser conjugado, is, are, se for passado, was, were, have been, has been, ok? Então eu vou conjugar esse verbo be aí de acordo com o tempo verbal que eu quero, futuro, passado, etc. Então, gente, toda vez que você quiser falar tem, há, existe, você vai ter que usar essa construção, o there e mais o verbo be. Aqui no caso, there is, porque é presente e é singular, ok? Então, there is nothing but blue skies. Para você usar o verbo to have, gente, have é ter no sentido de possuir. Se você fala que tem alguém na porta, não é have someone at the door. Por quê? Porque não é alguém que possui aquela pessoa na porta. Você está falando da existência de uma pessoa na porta, tá bom? Então lembra disso. Have é possuir. Então, para ter o have, alguém tem que revar. I have, you have, they have, somebody has. Alguém tem que revar. Ok? Lembra dessa frase? Para ter o have, alguém tem que revar. Se não tem ninguém para revar, então vai ser there is or there are, ok? Vocês estão vendo aqui essa carinha, essa regra meio louca de Teacher Milena, essa que vos fala, que, viu, é meio doidinha também, por isso, gente, não tenham medo de falar sozinhos, eu sou inglês, praticar seu inglês. A gente tem que ser meio doido para conseguir acessar esses conhecimentos, alright? Então, ó, para ter o have, alguém tem que revar, alright? Então, por exemplo, você poderia dizer he has nothing but good intentions. E aí sim, he, quem é que tem? Ele tem, ele possui o quê? Nada além de boas intenções, alright? Aqui tem um extra, né? Tem um plus, que no nosso português a gente tem uma dupla negativa, então percebe que a tradução diz que ele não tem nada além de boas intenções, mas isso é assunto para outras aulas, vocês já sabem que em inglês não tem dupla negativa, ok? Então eu falo he has nothing, ok? Seguindo, outro ponto importante dessa frase, que é esse but. Esse but é uma palavrinha que você já está acostumado aí do dia a dia, mas aqui ele vem numa nova roupagem, uma versão 2.0, uma versão do inglês que já não é mais o básico. Yes! O but normalmente significa o quê? Mas, né? Mas, porém, contudo, entretanto. Ou seja, ele indica contraste. Mas, but, após algumas palavras como all, everything, nothing, everyone, no one, everybody, nobody, ou seja, palavras que determinem um grupo, o but vai indicar uma exceção. Ou seja, aquele grupo, exceto, pontinho, pontinho, aquilo que você falou, ok? Então, quando ele diz there is nothing but blue skies, ele poderia dizer, quer dizer, a gente poderia traduzir como não há nada exceto céus azuis, ok? Na tradução eu coloquei além de céus azuis porque fica mais bonitinho, né? Não há nada além de céus azuis. Mas se eu quisesse dizer, por exemplo, everybody but Mary, ok? Então seria o quê? Todo mundo exceto a Maria, todo mundo menos a Maria. Okay? Então vai depender a tradução vai depender do contexto. Eu não poderia dizer todo mundo além da Maria, porque não faria sentido, certo? Então percebe que o but, após essas palavras que determinam o grupo, vai ser sempre o exceto, vai ser sempre a exceção. E aí, uma vez que você entenda que é a exceção, você pode buscar uma tradução que fique mais interessante, ok? Não necessariamente vai ser exceto, mas você já sabe que a ideia é a exceção. E vamos! I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 bright sunshiny day. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.